Paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes por essa oportunidade de estarmos estudando mais uma lição da Escola Dominical na Revista dos Jovens, a lição número 2, que tem o título A Pessoa do Líder. Estamos estudando o tema do trimestre nesta nova revista, que fala sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Glórias a Deus. Na lição passada, introduzimos o tema falando a respeito de liderança. Falamos a respeito do que é liderança em termos geral. Focamos também o que é a liderança cristã, que é o assunto realmente que estamos estudando nesse trimestre. Falamos que liderança é serviço. Vimos também a respeito de que o líder é aquele que desenvolve sua equipe, busca desenvolver novos talentos, guiar, abençoar, e também falamos o que não é liderança. Então, falamos a respeito do assunto do trimestre, introduzimos esse tema. Mas hoje nós vamos falar a respeito da pessoa do líder. Então, hoje estaremos tratando da parte humana desse processo, principalmente daquele que está recebendo toda essa condição de estar guiando uma equipe. Ele também é um ser humano, e a gente vai falar sobre alguns aspectos desse líder que precisa ser ressaltado para que não se imagine que o líder é o Superman, super-homem, que suporta tudo e nunca chora, nunca geme, não sente dor. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse líder que deve se cuidar, deve estar buscando ter um relacionamento com Deus constante para poder estar de pé. E hoje temos essa grata satisfação de contar com a participação do pastor Elielso Simplício, que é pastor ali no campo de Graco Cardoso. Esteve aqui muito tempo conosco, nasceu aqui, em Glória, e hoje já está ali também liderando uma igreja, um campo, e temos esse privilégio de contar com ele. Ele cedeu um pouco do seu tempo para nos ajudar nessa lição. A paz do Senhor, pastor Elielso. Pai do Senhor, evangelista Fernando. Nascido, criado, formado e enviado por Glória, viu? Glória a Deus. Graças a Deus. Mas muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado. Espero que a gente possa contribuir aqui com conhecimento junto com os irmãos que acompanham o canal, que acompanham as lições da Escola Bíblica, que são muito importantes, Eu confesso que esse tema da classe de jovens é um tema que ele me chama muita atenção. Eu gosto desse tema. Eu fiquei muito alegre quando o senhor me convidou. Graças a Deus. Eu também estou feliz de poder contar com o irmão, porque o irmão eu sei que realmente tem se dedicado no estudo desse tema, tem se formado nesse tema a respeito de liderança, administração no modo geral. E eu sei que o irmão já tem também casado, toda a sua bagagem intelectual com essa condição espiritual que é a liderança cristã. Então, o irmão tem sabido abraçar essas duas áreas da liderança, e eu tenho certeza que são ricas as contribuições que o irmão vai dar nessa aula. E, se verdade, possível, é muito importante. É muito importante. Realmente, minha formação é administração, mas é muito importante que o líder, especialmente o líder espiritual, ele tenha essa capacidade de juntar um conhecimento, que é um conhecimento que a gente pode dizer assim, vamos usar um termo aqui que é mais fácil para a gente entender, que é um conhecimento secular, alinhado a esse conhecimento espiritual e essa maturação espiritual, para que esse líder seja bem formado, para que ele esteja preparado para lidar, especialmente porque os desafios hoje na nossa igreja é muito grande. Nós temos um público que, do ponto de vista de conhecimento, é muito amadurecido já. É um público que exige um pouco mais desse líder espiritual. E exatamente por exigir mais, muitas vezes esse líder se cobra muito e esquece alguns pontos importantes que essa lição vai trazer. Então, eu tenho certeza que vai ser uma coisa assim muito proveitosa. Graças a Deus. E como também falávamos na lição passada, todas as áreas do conhecimento secular bebem em Cristo, inclusive liderança.
Porque Cristo é o modelo maior, né? Então, exato. Quando vamos falar de educação... A ordem é exatamente essa, né? Na verdade, é o conhecimento espiritual e de Cristo que nos leva para a área secular e a um determinado êxito ou não, né? Desse conhecimento espiritual que a gente tem e alinhado a esse conhecimento secular. Ele transcende, né? Ele é excedente, porque ele superior toda a área do ser humano, né? E superior. O liderado, né? Como a gente vai ver aqui na lição, o líder e o liderado, ele é corpo, alma e espírito. Então, carece, né, de realmente tomar nessa fonte que é Jesus, um modelo maior de líder que pode, né, realmente contribuir para todas as ciências, porque se for buscar em Cristo, quando a gente vai falar em educação, quem é o mestre dos mestres? Jesus, né? Jesus, sem dúvida. E quem é o líder dos líderes? Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a introdução da nossa lição diz o seguinte: em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter, e não somente pelo trabalho que executa, né? Então, a gente vai enfocar essa questão, né, da pessoa do líder, que é claro que a gente, né, mede, né, mensura o trabalho que ele está fazendo, o sucesso, né, todas as suas realizações, mas não podemos esquecer da pessoa do líder, principalmente porque muitas das vezes ele vai talvez exceder, até extrapolar, né, as suas próprias forças e vai acabar, né, prejudicando a obra. Porque se ele faz demais, não se preocupa em se cuidar, né, como Paulo dizia aqui aos obreiros, né, para que eles cuidassem de si mesmos, né, em primeiro lugar. Então, se ele acaba, né, sendo um ativista, né, e se ocupa, né, de várias formas e acaba esquecendo da família, esquecendo da sua própria saúde, a obra que ele vai fazer vai sofrer prejuízo. Eu acho que o que tem que, uma palavra que define muito, até essa introdução, né, é esse equilíbrio que o líder tem que ter. Isso. Ele não pode ser excessivo. Muitas vezes nessa pressão por dar o resultado, por entregar o resultado, ele acaba sendo excessivo na atividade, no exercício dessa função de liderança, em apenas uma área, e esquece outras áreas que você só vai conseguir chegar a um resultado positivo no final se todas as áreas chegarem juntas. Se o líder, por exemplo, se ele for um excelente líder dentro do ambiente eclesiástico, na igreja, no cuidado, dessa dedicação, mas por outro lado ele esquecer a família dele, ele certamente vai ter uma perca muito grande lá na frente. Da mesma forma, em relação à saúde, ele certamente vai ter uma perca muito grande lá na frente. Ele não vai conseguir chegar ao final da sua caminhada enquanto líder bem estruturado, bem montado. Vai faltar alguma coisa. Esse equilíbrio ele é muito importante. Acho que essa introdução traz essa análise para a gente. Se compararmos assim com uma máquina, né? Por exemplo, uma máquina, se ela se exceder, né, na sua operação, ela vai quebrar. Exato. Então, a máquina tem que ter o quê? Uma manutenção, né? Tem que ter, né, todo o cuidado ali de lubrificação, tem que estar sempre, né, se cuidando para ela poder continuar trabalhando. Exato. Imagine o líder se gastar, né? É interessante aquela passagem que Paulo diz, né, que ele queria que se gastar na obra, né? Ia se deixar gastar. Eu fico meio preocupado com isso, né? Segundo os Coríntios, ele disse isso, né? Se não estiver enganado, no capítulo 11, ele disse isso, que ele, de muita boa vontade, se gastaria e se deixaria gastar, né? Ele ainda disse assim, ele ainda foi um pouco mais além, ele disse assim: ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Ou seja, ele tinha uma entrega muito profunda, ele tinha uma entrega muito grande à igreja, né? Não espera nada, né? Exato. Mas a gente vai ver também alguns relatos nas escrituras, especialmente quando ele trata com Timóteo, que o apóstolo Paulo não chega ao final da sua vida com muita saúde, né? E ele também tem um ponto que pode ser avaliado. Ele não tinha família, assim, família do ponto de vista de esposa, filhos,
né? Mas isso não justifica também, de qualquer modo. Não estou dizendo que o apóstolo Paulo estava errado em ter esse sentimento. Não, porque o sentimento, ele é um sentimento positivo. De dizer assim, não, eu até onde estiver ao meu alcance, eu farei e não deixarei de fazer. Em hipótese nenhuma. Ainda que eu seja incompreendido. Que até a lição vai tratar lá na frente sobre expectativas, né? Ainda que eu seja incompreendido, mas eu vou me dedicar, eu vou me gastar e me deixar gastar. No entanto, esse se dedicar, gastar-se, deixar-se gastar, ele não pode ser além do limite que nós temos, até porque nós somos humanos. A lição também trata disso. E Deus, ele quer que nós tenhamos esse equilíbrio, né? Não podemos pegar esse versículo e ir para o extremo, né? Exato. Jesus também dizia, né, a minha comida é fazer, né, a vontade do Pai. É claro que a gente tem que ter esse sentimento, mas a gente não pode extremar, né? E ir até o final, né? Até o nosso limite máximo e acabar se gastando mesmo. Aí a obra acaba antes do tempo, né? Poderíamos estar, então, né, nos preservando em algum aspecto, né? E fazendo essa manutenção, como falamos, fizemos essa analogia a uma máquina, para que a gente possa ir mais longe, né? Exato. É melhor ir até o fim e muito mais além do que chegar bem, né? Chegar bem, né? Ao invés de querer se gastar hoje e pronto, né? E não ter amanhã. Porque assim, se nós tivéssemos uma determinação, por exemplo, eu só tenho vida até 2023. Eu ia me dedicar ao máximo possível, gastar todo o tempo que eu tenho dentro daquilo que eu acreditava, né? No entanto, nós não temos essa determinação. Então, nós temos que entender que nós podemos ter 2023, 24, 25, 25, enfim. Até quando Jesus nos der vida e oportunidade, né? Então, nós temos que cuidar-se do ponto de vista de saúde espiritual, saúde emocional, psicológica e também física, porque existirá obra para ser realizada, né? Amém. E falávamos em lições passadas, quando o irmão estava aqui em Glória, a respeito daquela síndrome de burnout, né? Sim. Que é a doença, né, que tem atingido muitos pastores, muitos líderes. E quando a gente vai observar o significado, né, do termo burnout, quer dizer queimar-se por inteiro, é igual um fósforo, né? Você queima ele ali, então acaba tudo. Então não é assim, né? Então, a gente vai ver que aqui a pessoa do líder, embora todas as expectativas, né, aqui na introdução ainda diz assim, é como os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, comunhão, né, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Então, nessa lição, vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Então, que peça fundamental, né? Que é um ser humano, não é um Superman, né? Às vezes a gente exige muito de um pastor, de um líder, de um coordenador. E a gente tem que também ajudar, né? A gente tem que fazer como Arão e Ur, né? Que estava ali do lado de Moisés. E Moisés, as mãos cansavam, né? Exato. E ele sustentava suas mãos, porque enquanto suas mãos estivessem erguidas, Israel prevalecia naquela guerra. Mas quando as mãos, né, cediam, Israel perdia. Então era necessário, né, aqueles que são liderados também sustentar muitas das vezes as nossas mãos, nos ajudar, porque também o líder ele precisa desse apoio. Precisa da ajuda. E o líder também tem que entender isso. O líder também tem que entender qual é o momento de ele ter, que ele tem força para estar com as mãos levantadas, né? Isso. Ele mesmo, com a sua própria força, e também tem que entender qual é a hora de dizer assim, chega aqui, me ajuda, levanta essa mão minha aqui, levanta essa outra aqui, vamos lá. Glória a Deus. O líder tem que compreender isso. Graças a Deus. Então, os objetivos dessa lição, né, são apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Então, vamos adentrar na lição extraindo esses objetivos dos temas. Primeiro tópico, o líder como indivíduo. Então, temos aqui 3 subtópicos. A personalidade do líder, a humanidade do líder e o líder e seus relacionamentos. Pastor Elielson, nos traga aí a respeito desse tema, a respeito do indivíduo, né, desse líder,
que precisa ser também assistido e cuidado, né? É muito importante, né? Porque o que é a personalidade? A personalidade é o traço de formação daquela pessoa, né? São os caráteres emocionais, espirituais, psicológicos, psíquicos, né? Que formam aquela pessoa e que, por consequência, faz com que aquela pessoa tome as decisões da sua vida. Então, o que é que se espera de um líder? Que ele tenha uma personalidade firme e bem definida, porque o líder é o que está à frente, ele é o que conduz. E ninguém que tenha uma personalidade que não esteja bem definida pode muito bem conduzir. Ao passo em que alguém que tenha uma personalidade bem definida, né, e a gente enxerga isso, infelizmente ou felizmente, né, na humanidade a gente enxerga isso nos dois lados. Tanto o bom líder, quanto um determinado líder que leva a sua liderança para caminhos ruins, né? Mas se esse líder tiver uma decisão bem formada, aqueles a que ele conseguir arrebanhar e estar próximo ao que ele entende de personalidade, de liderança, ele enxergar naquele líder, ele vai seguir, né? Então é muito importante que o líder ele tenha essa consciência, ele tenha essa característica, ele tenha uma personalidade forte, bem definida. No entanto, dentro do ambiente espiritual, o que define a personalidade de uma liderança é Cristo. O líder, e a lição vai trazer isso no primeiro tópico, o líder ele tem que ser amoldado pelo caráter de Cristo. Ele tem que ser um reflexo. Nós sabemos que Cristo, ele foi o maior líder, né? A gente pode dizer, o líder perfeito. O modelo de liderança de Cristo é um modelo perfeito. Então, é um modelo que todo líder cristão tem que seguir. Não é fácil, né? Que a gente pena para se assemelhar a Jesus, mas é necessário. E quanto mais a gente entende que a gente se aproxima desse caráter, dessa personalidade de Cristo, a gente entende também que a nossa liderança ela é aperfeiçoada. E todos nós queremos ser liderados por pessoas que tenham segurança, uma personalidade, que seja um indivíduo firme e que nos leve para uma direção, né, comum, para uma direção em que a gente entenda que é a direção melhor para nós. Em relação à personalidade também, pastor Elias, eu lembro que personalidade também tem a ver com identidade, né? Exato. E a gente tem que observar que, como cada líder tem sua personalidade, nós não podemos esperar que um líder seja igual ao outro, né? Muitas das vezes nós temos, né, em determinado momento, a mudança, a troca dos líderes. Isso. E viu também essa expectativa de que aquele líder seja igualzinho, cópia do outro, né? É natural a comparação, né? A gente tem que saber diferenciar de que um líder é diferente do outro. Cada um Exato. tem suas próprias, né, debilidades, suas virtudes, e a gente tem que também identificar isso, que o líder não tem essa expectativa, não. Trocou o líder, então o outro tem que fazer exatamente o que o outro fazia. Não, cada um Deus vai usar com as suas características, né? Com as suas cada um no seu passo, né? Com a sua história. Deus está usando cada um do jeito que a pessoa é, né? O que eu acho importante também, sabe, meu Fernando, assim, apesar de o líder compreender realmente, a gente tem que entender que cada líder tem a sua personalidade, né? Desde que não fuja, nós estamos dentro do ambiente espiritual, vamos tratar dentro do ambiente espiritual. Desde que não fuja do padrão de Cristo, cada líder tem realmente a sua personalidade. Uns têm uma personalidade um pouco mais tonificada, mais forte, outros têm uma personalidade um pouco mais retraída, vou dizer assim, né? Mas o próprio líder, a gente tem que entender isso, mas o próprio líder ele tem que ter a capacidade também de melhorar a sua personalidade, né? Porque um líder não nasce pronto. Um líder ele é formado. É claro que tem as inclinações naturais, tem os dons naturais, né? Por exemplo, é muito mais fácil alguém ter uma capacidade de comunicação ter uma capacidade de ser um pouco mais excelente na liderança. Isso é um dom natural, né? E a partir disso tem os dons espirituais também que são necessários ao líder que cuida do ambiente espiritual. Mas o líder, ele precisa ter essa consciência, porque às vezes a gente observa em algumas lideranças, por estar numa posição de liderança, um ambiente de conforto, de zona de conforto. Já estou aqui, ok, vou tocar aqui desse jeito, mas nem sempre é assim.
Na realidade, não é assim. A gente tem que evoluir, a gente tem que procurar um meio de melhorar, inclusive a nossa própria personalidade, a nossa forma de agir, de ser, né? Dentro do parâmetro da palavra, a gente tem que, vou usar a linguagem de Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Bíblia, né? Dentro das 4 linhas da Bíblia, nós temos que buscar uma forma de estar em constante crescimento e aprendizado e aperfeiçoamento da nossa liderança e personalidade. A gente não pode também se conformar, não. Isso. Graças a Deus. E falando sobre a humanidade do líder. Deus. O próximo subtópico, né? Isso. Esse subtópico eu listei aqui uma coisa interessante para ele. O líder, ele não deve esconder a sua humanidade. Porque o senhor citou uma expressão agora há pouco aí, que é a expressão dos filmes de super-herói, das histórias de quadrinho, né? O líder, ele não é um super-homem. O líder, ele tem fragilidades, como todo homem tem. É natural. Não é porque ele é líder que ele é mais forte, que ele é de ferro, que ele é impenetrável dentro da sua estrutura psicológica, espiritual, emocional. Infalível, né? Exato, ele não é infalível, ele é falível, claro. Então, muitas vezes, demonstrar, claro, essa humanidade, né, que é o tema, não é fraqueza, preste atenção. Aqui o termo não é fraqueza do líder, é humanidade do líder. Fraqueza é uma coisa, humanidade é outra, né? Então, o líder tem, sim, que trabalhar as suas fraquezas. Ok, se eu estou fragilizado psicologicamente ou espiritual, ou até mesmo fisicamente, eu necessito cuidar disso. Ok, mas eu preciso entender que para eu estar nessa posição é porque eu sou humano. Eu não posso esconder essa humanidade. Muito pelo contrário. Eu preciso passar para a minha liderança, inclusive que eu estou formando nova liderança, eu preciso passar que eles têm que se sentir à vontade para também serem humanos comigo. Também apontar da parte deles aquilo que eles necessitam enquanto seres humanos. Porque nós também somos seres humanos. Precisamos muitas vezes de um apoio, de uma palavra de conforto, de uma orientação. Que o líder necessita disso também. O líder também precisa de ter um fator de motivação. Porque o líder é aquele que está na frente da batalha, né? Para ele se desmotivar, e se ele se desmotivar, é igual Jesus disse, né? Fere o pastor, dispersa as ovelhas. Para o líder se desmotivar com tudo que está ao redor dele, com toda a pressão que ele enfrenta, é muito rápido. Então esse líder ele precisa tirar forças realmente de onde não tem, e muitas vezes essa força vem através de demonstrar a humanidade. Ó, isso aqui está me chateando, isso aqui está me entristecendo, eu estou vivendo um momento de pico de pressão, do ponto de vista psicológico, preciso de uma determinada ajuda, preciso esvaziar um pouquinho essa carga que eu estou aqui, para depois a gente seguir novamente. O líder é humano, ele não é um super-homem. Glória a Deus, né? Ainda bem que quando nós reconhecemos essas nossas fragilidades, né, também é uma forma de você ter um campo para crescer, né, um espaço para crescer, porque se você descobre onde você está, né, carecendo de algo, você vai desenvolver. Então, se você acha que já chegou no topo, né, que você é o bambambam, né, o chefão que manda, que sabe tudo, aí como é que você vai poder aprender, como é que você vai poder se desenvolver nessa liderança? Exato. Infelizmente, essa é uma postura de alguns líderes. Nós estamos dentro de um ambiente espiritual e, assim, às vezes a gente enxerga um outro dizendo assim, eu já tenho 20 anos de pastorado, tenho 30 anos de pastorado, e que maravilha, graças a Deus, Deus tem sustentado. Só que, assim, é sempre possível aprender. Apesar de todas as experiências que você já passou, que conquistou, que isso lhe conferiu a habilidade de chegar até aqui, mas você não pode se fechar ao que está para frente. Porque o que está para trás já ficou, lhe ajudou a chegar aqui. À medida em que você vai seguir para frente, vai surgir novos desafios. Então você não pode se fechar nessa pseudo-experiência
né, nessa pseudo-habilidade de já conseguir lidar com tudo, que nem sempre o líder consegue lidar com tudo. Tem muita coisa que foge ao controle. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou para o senhor e para todo mundo que está assistindo aqui, né? Eu estou 7 meses pastoreando uma igreja, né? E hoje eu entendo um pouco mais, que nem tudo está no nosso controle. Exato. A gente acha que a gente pode fazer assim, pode fazer assado, mas na hora que você faz uma análise da conjuntura, você entende que tem algumas limitações, e aí você precisa ir vencendo cada limitação, e só alguém que não está fechado, numa visão fechada, consegue, a partir diante de grandes desafios e novos desafios, que você tem ainda que não viveu, não passou, que ainda está passando, só uma pessoa que está aberta consegue superar esses desafios, um líder que está aberto, né? E como o irmão falou em relação a desafios, essa condição de reconhecermos a nossa humanidade também demonstra que nós dependemos do divino, né? Do sobrenatural. E tem coisa que só no joelho, tem coisa só, né, orando muito. Só Deus. Pedindo a graça de Deus, a sabedoria para poder resolver. E essa liderança espiritual depende, né, 99,99% de Deus. Totalmente. Acho que esse seria um resumo muito importante. O líder, dentro da sua condição de humanidade, ele depende 100% de Deus. Eu ainda botei 0,0001. Ficou o 0,01 para a responsabilidade humana, né? Glória a Deus. E o líder e seus relacionamentos, né? Vai falar aqui do relacionamento, né, com Deus, relacionamento consigo mesmo e com o próximo. Né? Se o líder não tem essa capacidade, né? Ou melhor, essa vivência, essa experiência de diariamente manter comunhão, né? Com Deus, com ele mesmo, com o próximo, que líder é esse, né? Esse líder tem condição de vencer ou fracassar, né? Eu acho que dentro desse conceito de relacionamento, ser muito transparente e sincero, acho que a palavra adequada aqui é sinceridade, é muito importante, e essa é uma característica fundamental para um líder. Ninguém gosta de ser liderado por pessoas que não são sinceras. Todos nós gostamos de ser liderados por pessoas que são sinceras. E sincera, a gente já estudou muitas vezes a raiz dessa palavra, né? Ser sincera. É você ser transparente, né? Claro, ser sincero não é ser grosseiro. Ser transparente não é ser irresponsável, de expor coisas que não deveriam ser expostas. O líder, ele tem que ser sincero, sem ser grosseiro. Ele tem que ser transparente, sem ser irresponsável. Isso é uma coisa fundamental para qualquer liderança. É claro que, muitas vezes, a sinceridade e a transparência vai afastar alguns. Muitas vezes, quando o líder for sincero, ainda que ele seja comedido, equilibrado, né? E seja responsável, mesmo que ele seja essas duas coisas, em algum momento alguém vai se afastar dele. É natural, mas ele tem que ser franco primeiro, sincero no relacionamento com Deus, a lição diz isso, né? Nós temos que ter essa habilidade de ter essa sinceridade no relacionamento com Deus, não ter maquiagem nenhuma. Depois nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Peraí, será que eu estou sendo um líder de fato, de verdade? Estou assumindo o compromisso, honrando o compromisso que eu assumi? Eu estou fazendo o meu melhor? Estou dando o meu melhor? Estou me preparando? Estou cuidando? Estou fazendo? Estou executando aquilo que eu fui chamado para fazer, igual o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Timóteo, faça. Não vamos até ver na lição lá na frente. Faça o que você foi chamado para fazer. Será que eu estou fazendo? Então, essa sinceridade comigo mesmo também é muito importante. E, em terceiro lugar, essa franqueza, essa sinceridade com os outros. Porque um líder não pode ser dúbio. Uma expressão popular, um líder não pode ser duas caras, né? Que na frente de um liderado ele é uma coisa e atrás ele é outra. Não pode, porque isso atinge em cheio um dos principais pilares da liderança, que é a credibilidade.
Não existe liderança bem-sucedida sem credibilidade. E para você ter credibilidade, você tem que ser sincero com as pessoas. Ó, o caminho é esse aqui, nós vamos porque nós seguimos dessa maneira. Então, vamos seguir esse princípio aqui, que vamos junto. Eu não estou mandando você ir, eu não estou indo. Não estou orientando você e estou sendo hipócrita. Não, nós vamos junto, porque o caminho é esse aqui. Então, é muito mais fácil o líder atingir o seu objetivo quando ele tem essa característica. Primeiro, sinceridade com Deus, consigo mesmo e com seus liderados. Graças a Deus. Só algo que me veio à mente quando o irmão falava sobre esses pontos, falando sobre o sincero, que não é, né, não deve ser rude, né, não deve ser grosseiro, como o irmão citou. Aí tem aquela frase, né, que nós devemos elogiar em público e repreender, né, em particular, né? Então, muitas das vezes, o líder tem que ter esse cuidado, né? Que às vezes vai machucar publicamente sem necessidade, né? Se a pessoa está errada, né, é claro que deve ser, como o irmão falou também, transparente, tem que ser correto. Mas o elogio é bom que seja em público, né? Porque motiva, né? Faz com que aquele que está fazendo certo continue. E aí também tem um detalhe, viu, irmão Fernando? Muito importante, que é a questão da responsabilidade, né? Por isso que essa sinceridade é importante, porque não adianta também você elogiar em público se o seu elogio não for sincero. Aí não adianta. Aí é hipocrisia. Total credibilidade. Aí atinge novamente o ponto da credibilidade. Então, elogie em público, se for sincero o elogio. Sincero, exato. Aí o relacionamento tem que ser, né, fiel, né? Tem que ser realmente algo verdadeiro. E vamos para o segundo ponto, que fala sobre os cuidados que o líder deve ter. Mais uma vez, ressaltando os subtópicos, são conhecer o seu limite de atuação, ter o devido preparo e ter cuidado com as expectativas dos outros. Então, temos aqui esse primeiro subtópico, conhecer o seu limite de atuação é exatamente a questão de você saber, né, até onde você pode ir. Né? Exato. E muitas das vezes respeitar, né, os outros líderes, no sentido de que todos, né, são vocacionados, né, estão sendo ali, né, Deus tem capacitado. Então, se eu achar que eu sei tudo, que os outros fazem tudo errado e que as coisas só vão andar se eu estiver na frente, né, eu vou acabar ficando como Moisés. Né? Moisés passava o dia inteiro atendendo o povo, né, e não acabava de atender a fila. Aí o sogro precisou dizer: Moisés, delegue, né? Escolha, né, pessoas que são aptas a julgar, né? E elas vão julgar, elas vão cuidar do povo, vão decidir as situações, e o que for grave mesmo vai para você. Né? Já pensou se ficar o dia todo, você não vai fazer mais nada. Só você que faz, só você que é o líder, mas, né, Deus, né, através de usou ali o sogro de Moisés e deu essa orientação. Além da gente entender o nosso campo de atuação, a gente tem que saber delegar. Né? Porque se a gente não delegar, vai ficar tudo... Esse líder vai queimar-se, né? Vai ocorrer o burnout, né? Rapidinho, porque ele vai se gastar realmente, né, de forma precipitada na obra. Né? Em vez dele buscar esse auxílio, buscar delegar, acreditar naqueles que estão também liderando, que eles também, né, estão ali na direção de Deus. E essa liderança, então, ela é compartilhada, né? Então, ela tem muito mais capacidade de ser exitosa, né? Ao invés de você querer ser tudo, né? Querer mandar em tudo, e até o líder que você, né, delega alguma coisa, você vai querer mexer lá nas coisas e falar: não, tem que ser do meu jeito. Você é o líder, mas quem manda aqui sou eu, né? Aí tem aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas, né, nós devemos saber até onde nós devemos atuar, e em determinada situação a gente precisa de ajuda para poder também atuar, para que essa liderança possa ser produtiva, né? É basicamente o que o apóstolo Paulo aconselhou ao jovem Timóteo, né? Até a lição traz esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que ele orientou Timóteo a cumprir o ministério dele.
Então é muito importante que o líder saiba, né? Porque o líder não é bom em tudo. Exato. Ele pode ser bom em muitas coisas, mas certamente ele não é bom em tudo. Então ele precisa delegar para pessoas. E mesmo naquilo que ele tem habilidade, ele precisa de uma responsabilidade de formar nova liderança, porque ele não vai ser eterno. É. Então ele precisa de, a palavra-chave aqui seria delegar, né? Ele precisa de delegar para pessoas. Primeiro porque desafoga ele. Líder nenhum que é centralizador tem uma liderança bem sucedida. Ele desafoga ele e ele permite com que as outras pessoas desenvolvam também seus ministérios. O líder ele tem que ter essa capacidade. E um dos problemas que a gente vê muito, por exemplo, nas nossas igrejas, é mais comum do que o que a gente imagina. Por exemplo, nós temos um modelo de igreja, uma estrutura de igreja que ela é subdividida em departamentos, né? Senhoras, senhores, crianças, adolescentes, jovens, enfim. E nesse departamento nós temos, por exemplo, coordenadores, regentes, secretários, tesoureiros e os componentes do grupo. Aí muitas vezes a gente vê um conflito. Muitas vezes o coordenador querendo assumir o papel do regente, o regente querendo assumir o papel do coordenador, o secretário querendo assumir o papel da coordenadora. Isso gera uma confusão. Para o bom andamento é igual um corpo, para o bom andamento da obra. O corpo, cada membro tem que cumprir a sua função. O líder tem que entender isso também. O líder tem que cumprir a sua função. E naquilo que ele não é bom, ele naturalmente escolha pessoas que são melhores que ele para fazer aquilo. Porque apesar de alguns líderes não entenderem isso, mas a vitória de uma liderança é quando ela sabe colocar pessoas melhores do que ela para executar funções dentro daquele projeto. Isso não é só no mundo secular. Na igreja também. A igreja precisa disso, de crescimento. O líder que se preserva, ele entende e sabe quais são os limites dele. Amém. Me faz lembrar aqui da capa, né? Aqui o maestro, né? Exato. Se o maestro fosse tocar todos os instrumentos, né? A função dele ali é dirigir, né? É conduzir toda a harmonia, né? E cada um no seu lugar, fazendo ali a sua parte. Aí a orquestra, né? Ela executa ali o papel do líder. Excelente, glórias a Deus. E ter preparo, irmão Elielson, o líder tem que se capacitar, será? Na verdade, esse é um dos princípios básicos, né? Que é basta você fazer uma pergunta simples. Quem quer ser liderado por alguém despreparado? Ninguém quer. Então, o líder ele tem que se preparar. Existem caminhos básicos para a preparação. O estudo, o desenvolvimento, essa proximidade dentro do ambiente espiritual, essa proximidade de comunhão um pouco mais com Deus, de desenvolvimento um pouco mais das ferramentas que ele tem. E ele tem que cuidar de si mesmo. Porque, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da doutrina. Porque você não pode correr o risco de você anunciar aos outros e você mesmo se perder. Você não pode correr o risco, por exemplo, de você não cuidar de você mesmo, porque daqui a pouco você vai estar entrando em descompasso com o povo. O povo vai evoluir. O povo vai crescer. O povo vai avançar. E sabe, irmão Fernando, é isso que, às vezes, muitos líderes passam desapercebidos. Voltando ao que a gente tratou aqui agora há pouco, de não entender que nós temos um público que tem o conhecimento, que tem acesso à informação. E o líder tem que se preparar do ponto de vista espiritual, psicológico e também do ponto de vista social. Ele tem que se preparar porque ele está inserido dentro desse contexto atual e só um líder que está bem preparado ele vai conseguir conduzir bem o povo. Precisa ler, precisa se preparar para aplicar a doutrina bem aplicada ao povo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Persiste em ler. E é um hábito que poucos líderes têm. Que é, infelizmente, uma contestação ruim. Mas poucos líderes no nosso meio têm o hábito da leitura. E Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele disse assim:
filho meu, não existe limite para você fazer livros. Ou seja, não existe limite para você ler. Se você se cansar, aí ele disse, o enfado é normal, o enfado é da carne. Se você se cansar, ok, pare, descanse, depois você volta de novo. Então, existe um caminho para o preparo. O caminho para o preparo é a leitura, a dedicação, a busca do conhecimento. O líder, ele tem que buscar, senão... Sabe uma coisa que preocupa muito a mim, irmão Fernando? Desculpa. Me preocupa muito essa geração nossa, porque assim, nós estamos vendo um evangelho muito raso ser pregado. Você conversa com uma boa parte, inclusive de novos pregadores, e se você for observar o nível de profundidade teológica das mensagens, é muito raso, muito raso. O nível de obreiros que estão surgindo nessa geração, se a gente não tomar cuidado, nós vamos gerar uma geração de obreiros rasos na palavra. E a única sustentação do preparo verdadeiro para um obreiro é a palavra. Ele tem que estar preparado. Ele pode estar preparado em todo o resto. Mas se ele não estiver preparado na palavra, ele vai perecer no caminho do ensinamento. Nós estamos gerando muitos líderes rasos na palavra. Infelizmente. Isso é uma contestação verdadeira, mas é o nosso papel de trabalhar enquanto obreiros para formar novas pessoas que sejam profundas no conhecimento. Amém, né? Graças a Deus, né? Então, esse preparo é fundamental, principalmente essa liderança cristã, né? Que tem esse alvo, esse objetivo, né? Que o êxito dessa liderança é algo espiritual, né? É almas sendo conduzidas a Jesus, é a igreja sendo edificada, né? Paulo dizendo ali em Éfeso, né? Que Deus deu, né, pastores, né, apóstolos, líderes. Deus deu todos esses ofícios, né, esses ministérios para a edificação da igreja. Então, se o líder, né, não estiver preparado, como ele vai edificar? Como ele vai construir? Como ele vai, né, formar esse prédio que é a igreja? E o terceiro subtópico é ter cuidado com as expectativas dos outros. Não, Elielson? É interessante esse tópico aqui, porque, assim, liderança, a gente falou no começo sobre resultado, né? O que é que nós realmente, até o comentarista Alisson iniciou o tópico o subtópico com essa pergunta. O que é que nós realmente devemos esperar de um líder? É claro que a gente espera uma série de coisas, que seja fiel a Deus, que tenha preparo, conhecimento da palavra, sincero, né? Tem uma personalidade adequada para a função que ele exerce, uma personalidade equilibrada para aquela determinada função. Só que o líder, ele precisa ter uma consciência de que as expectativas dele, em específico, tem que estar depositada em Deus. Por quê? Se o líder depositar a expectativa dele nas pessoas, não, eu me preparo, vou ser fiel, vou me preparar, vou me dedicar, vou me gastar e me deixar ser gastado, né? Se ele não tiver esse feedback, esse retorno das pessoas em relação a isso, facilmente ele vai se frustrar. E se frustrando... Oi? Vai adoecer até. Pronto, exato. Aí se frustrando vem a decepção. Através da decepção vem a doença, a desmotivação, a doença, uma possível doença espiritual, psicológica, né? E às vezes até social. Porque começa a não querer mais participar, começa a não querer mais fazer. Então o líder tem que tomar muito cuidado. A obra de Deus, ela precisa ser feita. A vontade do Senhor precisa ser cumprida. No entanto, a expectativa do líder tem que estar depositada no Senhor. É igual o hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E se a nossa expectativa não estiver centrada em Deus, se não acontecer, a gente vai se frustrar. Isso é um risco muito grande que nós não podemos, em momento nenhum, ceder a Ele. E uma coisa importante, quem dá o crescimento é Deus.
Isso. O líder, ele vive numa pressão muito grande por resultado, por entrega de resultado. Isso não é só na igreja, não é só no ambiente espiritual. Isto é também no ambiente secular. A gente vive numa pressão tão grande por entrega de resultado. Só que nós temos que entender que quem dá o crescimento é Deus. Qual é o papel do líder? Plantar e regar. O apóstolo Paulo disse isso escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulos 2, né? 2 e 3. Ele disse assim: um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Capítulo 1, versículo 3. Deus é quem dá. 1 Coríntios, capítulo 3, perdão. Deus é quem dá o crescimento, não é a gente. Então, por mais que o líder se esforce, o crescimento vem da parte do Senhor. E se o líder se esforçar e esse crescimento não vier, ele não pode se frustrar. Para não se frustrar, a expectativa dele tem que estar em Deus. Exato. Então, ele não tem que ficar preocupado só com o resultado, né? Dizer, não, esse grupo não cresce, esse grupo permanece sempre o mesmo. Ele tem que estar lá, fiel, fazendo a vontade de Deus. E no tempo certo é Deus que dá o crescimento. Não é nós que convencemos ao Espírito Santo, né? E muitas das vezes, né, se a gente fosse trazer essa expectativa, essa busca de resultado para a vida secular, né? Tem aquela preocupação do líder, né, na esfera administrativa, por exemplo, ele alcançar um resultado, aí diz, cheguei aqui no topo, agora eu tenho que me manter. Mas isso não se reflete na esfera espiritual, né? Porque na esfera espiritual você faz a obra e quem faz crescer, quem dá o crescimento é Deus. Do tempo dele, da forma dele, e ele está no controle de tudo. Agora a nossa parte é ser fiel. Está ali exercendo a função sem desanimar, sem se decepcionar, né? Muitos hoje querem abandonar os grupos, deixar os seus cargos, achando que falhou, que fracassou. Não, mas se ele está fazendo a vontade de Deus, ele espera no Senhor, que o Senhor é o que dá o crescimento. Quem sabe a parte dele é só plantar, né? Outro ainda vai vir regar e outro vai vir colher, né? Exato. Então a parte dele é fazer, né, como o irmão citou aqui, como Paulo falou a Timóteo, né, para que ele exercesse, né, aquilo que ele foi chamado, o ministério dele. E a parte do crescimento deixa com Deus, que Deus que está cuidando de tudo. Cuida. O terceiro tópico, né, a vida espiritual e familiar do líder, né? Aqui temos 3 subtópicos: a espiritualidade do líder, o líder e sua família, práticas espirituais de um líder. Interessante que aqui a gente pode dar uma mesclada, né? Porque realmente faz tudo parte desse assunto relacionado à pessoa do líder e relacionado à vida espiritual. Aí me lembra aqui quando, no texto em classe bíblico aqui, fala de 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e Paulo falando ali a característica do bispo e do diácono. Para que quando Timóteo fosse, né, escolher, consagrar algum bispo, separar algum diácono, tivesse esse cuidado dessas características. Então a gente percebe que o líder espiritual, né, não é aquele mais eloquente, né, aquele que tem mais, né, formação acadêmica. O líder espiritual, embora a gente já citou aqui que há preocupação no preparo, no desenvolvimento, né, dele buscar conhecimento, mas o líder espiritual, antes de tudo, ele tem que ser crente, né? Exato. O líder tem que ser crente, o diácono tem que ser crente. De que maneira? Ter um bom relacionamento com a sua família, ter um bom testemunho, né? Até Paulo fala em relação ao diácono. E também eles sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então ele já tinha que estar servindo a igreja com alegria, né? Sendo abundante e constante na obra do Senhor, para depois ele se tornar um líder. Então ele já tinha que ser antes de se tornar, né? Então a gente vê que tem essa outra perspectiva, né? A questão do líder espiritual. Ele tem que ser realmente uma pessoa com essa espiritualidade em relação a ele, à família, né? Em relação ao seu testemunho. Na verdade, não. É uma palavra que o comentarista da lição cita aí como sendo fundamental, é dignidade, né? A dignidade espiritual do líder. E o líder, ele ter esse cuidado de ter esse desenvolvimento espiritual é muito importante. Porque, por exemplo, quem é que gosta de ser guiado
especialmente dentro do ambiente, né, cristão, por alguém carnal. Um líder carnal não prospera. O tipo de líder que prospera é um líder espiritual. E isso não tem nada a ver, por exemplo, com intelectualidade, que você citou aí agora há pouco, né? Com classe social, com cor, enfim. Não tem nada a ver com isso. Espiritualidade tem a ver com as práticas espirituais, que inclusive nós vamos ver daqui a pouco no terceiro subtópico aí, né? Mas o líder ele tem que ter essa dignidade de alguém olhar para ele e dizer assim, realmente eu estou sendo guiado por um homem espiritual. Ele pode não saber falar bem, ele pode não ter o estudo ou ter, ele pode ser rico ou pobre, ele pode ser branco ou preto, pode morar aqui, ali ou acolá, mas independente de qualquer coisa, ele é espiritual. E é o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. O espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. É verdade. Então esse líder tem que ter esse comportamento, né, irrepreensível com a sua família, tem que, né, amar-lhe a sua esposa, tem que ter os seus filhos em submissão. Então tudo isso a gente percebe que são características, né, singulares do líder. Então, para escolher um líder não é de qualquer maneira, né? Não é porque eu me agrado dele, não é porque ele me bajula, não é porque, né, ele faz parte de uma família importante da igreja, não. Né? A gente tem que olhar, e Paulo orientou. Isso é uma coisa muito fundamental, porque o reino de Deus ele não é um reino humano, né? E portanto não é com alinhamento parental nem de afinidade. A obra de Deus não funciona. Todas as vezes que a gente enxergou, eu já percebi algumas experiências dessa natureza, o senhor também já deve ter percebido, talvez alguém que está assistindo aqui também já deve ter percebido. Toda vez que se observou outros critérios que não foram os critérios determinados pela palavra, normalmente aquele determinado obreiro não prospera no ministério dele. Por quê? O que prospera no ministério é aquele que tem os fundamentos da palavra. Nem todo aquele que tem os fundamentos da palavra, às vezes chega lá no final, tem dificuldade, né? Em algum momento ou outro se perde no meio do caminho, mas imagine aqueles que já começam errado. A probabilidade de dar errado é muito grande também. Então, realmente, o obreiro ele tem que ter uma família. A gente entra até no próximo subtópico, né? Tem que ter uma família que seja... O comentarista ele usa o termo funcional. Ele tem que ter uma família que seja bem funcional para a obra, que tenha uma estrutura que permita com que ele cuide bem da sua casa, veja a sua casa prosperar, inclusive através da liderança dele, e essa mesma família dê uma base para ele cuidar da igreja do Senhor como um exemplo. É muito importante. É claro que depois que a família, especialmente os filhos, crescem, tomam um determinado destino, é outra história, né? As decisões de cada um. Mas o obreiro ele tem que se permanecer fiel na linha. Amém. E essas práticas espirituais de um líder, irmão Léo, para a gente concluir, então, esse tópico. Para mim, é assim, eu chamo, às vezes quando eu estou ensinando o de doutrina na igreja que eu pastoreio, eu chamo de receita do bolo. A receita do bolo é essa. A receita do bolo é a palavra. A receita do bolo é a oração. A receita do bolo é o jejum. Não tem outra receita. Para todo ministério ser bem sucedido, todo líder espiritual ser bem sucedido, essas três coisas têm que andar junto. Não podem andar separado. Leitura da palavra, aprofundamento e a obediência a ela também, né? A prática da oração e também a prática do jejum. E essas práticas, elas têm sido abandonadas nos últimos tempos. E é um alerta para nós. Precisamos voltar a ensinar mais isso, praticar mais isso e levar para aqueles que necessitam, porque ela funciona. Essa receita funciona. E o líder tem que ter essa maturidade para entender isso. Essa disciplina, né? Disciplina. Perfeito. E vimos que, né, o âmbito, né, que esse líder está exercendo sua atividade é o espiritual.
E precisa disso porque nós somos dependentes de Deus. Tudo, né? Sem Jesus, nada podemos fazer. Né? Exato. Então, você pode ser um coach da vida, pode ter aí, né, inúmeras metodologias, técnicas de liderança, mas se você esquecer a Bíblia, esquecer a oração, não tem esquecer, poder, né, essas disciplinas, ou como diz aqui na nossa lição, essas práticas, né, a sua liderança vai ser fadada ao fracasso, porque se é espiritual, depende do sobrenatural, depende de Deus, porque Ele é aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que nos dá sabedoria, nos dá direção, e muitos problemas que nós vamos enfrentar só na base da oração para poder resolvermos, alcançarmos uma vitória, né, uma solução. O apóstolo Paulo, irmão Fernando, antes de a pessoa finalizar aí, sim, o apóstolo Paulo ele tratou sobre isso. Ele disse assim, se não estiver enganado, foi a igreja de Coríntios. Ele disse assim, irmãos, quando eu estive entre vós, eu não estive entre vós anunciando filosofia humana, mas a minha palavra foi com demonstração de poder, né? O líder só tem poder quando ele executa essa regrinha aqui. Se não executar essa regra aqui, é só fala, conhecimento, sem poder. Mas se tiver essa regra, tem poder. Graças a Deus. Então, tema maravilhoso, né? Que vimos aqui a respeito da pessoa do líder, né? O líder carece de oração, né? Carece de ajuda, carece de compreensão, né? Muitas das vezes, né? De alguém do lado para suportar ali, para que as suas mãos permaneçam estendidas. Na conclusão diz o seguinte, por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois a sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. Eu acho que nós conseguimos abraçar toda essa conclusão aqui, né, durante essa exposição. Não é verdade, irmão Deus? É verdade. Pode já fazer a sua conclusão e deixar suas considerações finais, irmão Deus. Oi, irmão Fernando, obrigado. É verdade, nós realmente conseguimos, acho que foi muito proveitoso. Obrigado pelo convite. O líder ele está numa posição chave dentro do reino de Deus, é muito importante. Então, ore pelo seu liderado, você que está assistindo a aula aqui. Não deixe de apresentar ao Senhor. Se você é líder ou tem pretensão, tem esse chamado ministerial, se dedique, se entregue para o Senhor, se prepare, né? Cuide dos pilares que importa, que é a sua casa, a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, e depois vai executar a obra, vai se entregar até o seu limite, porque a Bíblia diz, tudo que vem à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças, entendendo que o dono da obra não é você. O dono da obra não é o líder. O líder foi colocado por Deus e o dono da obra é Deus. Então o líder vai até onde lhe compete. A partir desse momento que não lhe competir mais, entregue na mão do Senhor e continue fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade dele. E assim Deus, ele vai abençoar. Bom, Fernando, muito obrigado. Quero me colocar à disposição do Senhor, que eu gostei, viu? Sempre que precisar, nós estamos à disposição, viu, meu querido? Deus abençoe. Eu que agradeço. E sei que o irmão tem muito para contribuir. Essa lição aqui parece que foi feita para o irmão da aula mesmo, né? Eu gosto eu gosto desse tema. Eu sou apaixonado por esse tema. Graças a Deus. Na próxima lição vai falar sobre a liderança de Moisés. Olha que importante, né? Deve ser bem profundo, né? Que grande podemos líder. extrair aí dessa lição. Então queremos, né, agradecer aos irmãos, que os irmãos possam continuar, né, assistindo as lições. Né? Sempre estamos aqui nesse intuito, né, de tentar contribuir com a lição que vai acontecer no domingo, né, que é realmente um momento ímpar, que os crentes se reúnem ali para poder perguntar, para poder enriquecer mais ainda esse aprendizado, extrair muito mais ainda do que aquilo que nós falamos. Se pudesse, falávamos mais, né? Mas na escola dominical os irmãos têm essa oportunidade para fazer todas essas indagações aos professores e contribuir também com seus conhecimentos. Que Deus continue abençoando, que os irmãos fiquem na paz, em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Fernando. Amém. Vai ser.